5 sinais de que você está sendo manipulado. Quando o controle veste um sorriso. Às vezes, o peso mais difícil de carregar é aquele que você nunca aprendeu a nomear. Não é gritado, não deixa hematomas, não exige. Ele sussurra, ele sugere, ele te elogia quando você obedece. E aos poucos, quase invisivelmente, você deixa de ser plenamente seu. Não por medo, mas por hábito, por um desejo de pertencer, por uma confusão entre paz e permissão. Há pessoas que nunca estiveram fisicamente presas, mas viveram suas vidas inteiras dentro de gaiolas feitas de obrigação, culpa e dívida emocional. Elas chamam isso de amor, chamam de lealdade, mas por baixo há uma dor silenciosa, a dor de ser guiado sem consentimento. De sentir sua verdade, mas caminhar na direção de outra pessoa, de se perguntar com frequência, é isso que eu quero? E estar exausto demais para responder. Sêneca disse uma vez, a pessoa que segue a multidão nunca irá além dela. A pessoa que caminha sozinha provavelmente encontrará lugares onde ninguém jamais esteve. Mas caminhar sozinho exige uma bússola. E a manipulação começa no momento em que você entrega essa bússola. Não à crueldade, mas ao conforto. Não à opressão, mas ao elogio. É isso que a torna tão difícil de perceber. Não parece força, parece cuidado, parece segurança. Até que você tenta mudar de direção e percebe que não consegue. Ryan Holiday escreveu, o ego é o inimigo, mas a necessidade de validação externa também é. E nessa frase habita uma verdade que muitos sentem, mas poucos nomeiam. Não temos apenas medo de fracassar, temos medo da desaprovação, temos medo da rejeição. E nesse medo nos tornamos moldáveis, nos tornamos maleáveis, não por fraqueza, mas por dor. Manipulação não é uma corrente no seu pulso, é um fio silenciosamente tecido em torno de suas escolhas. Ele se enrola em como você fala, como você pausa, como você sorri, como você engole suas necessidades. Você não o vê, até tentar seguir uma direção que ele não escolheu. Aí o fio puxa, aí você sente, aí percebe que não é tão livre quanto pensava. Isso não é um julgamento, é um despertar. Porque no momento em que você vê o fio, no momento em que o nomeia, algo dentro começa a se mover. E esse movimento não é raiva, não é rebelião, é autoria. O instinto profundo e sagrado de escrever sua vida novamente com sua própria linguagem. De caminhar sem coleiras, de falar sem encolher, de sentir o chão sob seus pés e saber que ele é seu. Se essa verdade encontrou um espaço dentro de você, se essa consciência silenciosa fez sentido, então permaneça por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Não por impulso, mas como um gesto de reconexão com sua liberdade. Aqui cada palavra é uma linha a menos no fio que te prende, e cada silêncio entre as palavras é um convite para voltar a ser inteiro, por você e em você. Sinal 1. Você sente culpa ao dizer não. A culpa pode ter muitas faces, pode soar como gentileza, pode soar como responsabilidade, pode soar como amor, mas às vezes a culpa é o eco da sua verdade sendo silenciada. Às vezes a culpa é o alarme da autotraição, soando baixinho sob o seu sorriso. Você a sente toda vez que diz sim, quando algo dentro de você queria dizer não. Não porque você não se importe, mas porque foi ensinado que se importar significa sacrificar seus próprios limites. Quando a culpa aparece toda vez que você tenta estabelecer um limite, isso não é amor, é condicionamento, é o resultado de alguém usando sua empatia como coleira, transformando sua compaixão em obediência. Não precisa de gritos, não precisa de ultimatos. Só precisa que seu medo de decepcionar seja maior que seu direito de escolher. Mas conexão verdadeira não exige traição, não exige seu silêncio, não pune sua autenticidade. As pessoas que te amam não vão precisar que você se encolha para ficar. E ainda assim, mesmo sabendo disso, a palavra não pode parecer perigosa. É por isso que a cura começa não com os outros, mas com você. Olhe no espelho, não metaforicamente, literalmente. Olhe nos seus próprios olhos.
Diga não. Diga não com raiva, mas com presença. Diga como uma árvore resistindo ao vento, não porque odeia a brisa, mas porque sabe como criar raízes. Diga de novo. Sinta onde a resistência vive no seu corpo. Está no seu peito, na sua garganta, na sua respiração. É aí que vive a coleira. Porque uma árvore que se dobra demais com cada brisa esquece como se erguer. E você não nasceu para se dobrar por todos. Você nasceu para se manter firme, não contra o mundo, mas por si mesmo. E a palavra não é rejeição, é redirecionamento. É lembrar que seu centro também importa, que sua paz merece ser protegida, mesmo que isso incomode alguém, principalmente quando incomoda. Sinal 2. Sua paz depende do humor de alguém. Existe um tipo de silêncio que não é calma, é cálculo. Um silêncio onde você não está descansando. Está lendo, observando os olhos da outra pessoa, medindo a respiração, ouvindo não para entender, mas para antecipar. Você não está com ela, está sob ela, navegando o clima emocional, ajustando seu tom, gerenciando a tempestade dela e chamando isso de paz. Mas isso não é paz. É cativeiro emocional, é ser puxado para dentro da turbulência de outra pessoa e esquecer que você nasceu com seu próprio céu. Não precisa ser barulhento para ser manipulação. Às vezes, se parece com chicote emocional. Num momento, ela está calorosa, no outro, fria, e seu sistema nervoso acompanha, fiel ao ritmo da imprevisibilidade dela. Isso não é só poético. Os neurônios biológico. espelho, o modo como o cérebro se sincroniza com os outros, começam a refletir não apenas expressões, mas estados emocionais. O cortisol aumenta não apenas quando você está estressado, mas quando está perto de alguém cujo caos você não consegue filtrar. Seu corpo começa a ecoar uma tempestade que nunca foi sua. E você pode pensar, é só o jeito dela, mas a questão não é ela. É você. Quem você se torna na presença dela? Você se suaviza na segurança ou endurece na estratégia? Sua paz se expande ou se esconde? Faça uma auditoria emocional, em silêncio, sem confronto. Apenas observe suas mudanças. Note quem altera seu estado emocional sem dizer uma palavra, quem tensiona seus ombros, quem sequestra sua serenidade. E entenda, você não é a lua, não nasceu para refletir as marés de outra pessoa. Você não está aqui para orbitar a tempestade de ninguém. Está aqui para ancorar sua própria calma. Você tem o direito de manter sua paz, mesmo quando os outros perdem a deles. Isso não é egoísmo, é soberania. É saber a diferença entre empatia e erosão. E escolher, a cada vez, voltar para si mesmo. Primeiro, sempre. Sinal 3. Você pede desculpas por existir com intensidade. Às vezes, a manipulação mais perigosa não te silencia, ela te molda. Ensina você a baixar o tom da sua voz. Não porque está errada, mas porque é real demais. Ensina você a suavizar sua verdade, não porque machuca, mas porque incomoda. Ensina você a ser agradável, em vez de ser presente. Isso nem sempre vem na forma de crítica. Frequentemente, chega como elogio, em comentários que parecem gentis, mas na verdade são prisões. Você é tão fácil de lidar, você se adapta tão bem, você nunca é demais. E então, você começa a acreditar que seu valor está na sua capacidade de ser pequeno, que o amor se conquista através da edição, que para ser aceito é preciso se diluir. Mas isso não é gentileza, é reforço, recompensa a conformidade e pune a autenticidade. Faz você duvidar do seu riso, das suas lágrimas, da sua intensidade, até que você para de ocupar espaço, não porque quer, mas porque foi ensinado que espaço não é seguro. Aqui está a verdade. Confiança não é arrogância. Presença não é ofensa. Você não foi feito para caber no conforto dos outros. Foi feito para habitar sua própria verdade, inteira, clara, sem pedir desculpas. Escreva 3 coisas que você não diz mais por medo de ser demais. 3 verdades que você diminui. 3 partes de você que sussurram em vez de rugir. E então, lembre-se,
Um leão que sussurra para ser aceito por ovelhas esquece o que nasceu para ser. Você não nasceu para ser palatável, você nasceu para ser completo. E inteireza, às vezes, é barulhenta, não agressiva, viva, não ameaçadora, intransigente. E quando você para de se desculpar pelo seu volume, começa a recuperar sua voz, seu eu, sua liberdade de existir, sem edições, sem aprovação, sem explicações, simplesmente como você é. Sinal 4. Você está sempre justificando suas escolhas. Existe um tipo de exaustão que não vem de fazer demais, mas de explicar demais, de carregar o peso de precisar ser compreendido, defendido, aprovado, não uma vez, nem de vez em quando, mas o tempo todo, como se sua vida fosse um tribunal, como se suas escolhas precisassem de permissão, como se sua clareza não fosse suficiente. Manipulação nem sempre silencia sua voz. Às vezes, ela te afoga na necessidade de explicá-la, de racionalizar cada não, de suavizar cada sim, de introduzir sua verdade com tanta cautela que ela nem soa mais como sua. E aos poucos, sem perceber, você começa a defender sua vida como se ela não fosse sua. Não se trata de lógica, é controle. Quando alguém te condiciona a justificar tudo, o que essa pessoa realmente está fazendo é plantar dúvida. Dúvida nos seus instintos, dúvida no seu ritmo, dúvida no seu direito de se mover sem roteiro. E assim você permanece, não por concordância, mas por exaustão. Epicteto nos lembra: a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada ao ignorar aquilo que está fora do nosso controle. E a necessidade de ser compreendido por todos é uma dessas coisas. Porque a verdade não precisa de consenso e a escolha não precisa de aplausos. Permita-se um dia apenas um, para se observar em silêncio, onde você não explica, onde você age, fala, se move, sem oferecer um motivo, não por rebeldia, mas por resgate, não para provocar, mas para lembrar que você não é réu, você é juiz. Você é o autor, porque quando você justifica tudo, começa a acreditar que sua verdade não é suficiente sozinha. E ela é. Sempre foi. Você apenas esqueceu, sob camadas de dúvida, de preocupação, de tentativas de tornar todos os outros confortáveis. Mas sua vida não é um espetáculo. É um caminho, e você não precisa de permissão para trilhá-lo, apenas de presença, apenas de integridade, apenas da coragem silenciosa de dizer: essa é a minha escolha, e deixar que isso baste. Sinal 5. Você vive diminuindo suas necessidades. Existe um silêncio que é confundido com força, um apagamento quieto de si que chamam de humildade. Mas não é paz, não é maturidade. É a crença aprendida de que suas necessidades são demais, que sua presença deve ser sempre conveniente, que para ser amado você precisa desaparecer só o suficiente para não incomodar. Esse tipo de manipulação não exige que você abra mão da sua voz. Só condiciona você a usá-la apenas quando for agradável, a precisar, mas nunca muito alto, a sentir, mas sem interromper, a querer, mas apenas o que não incomoda os outros. E com o tempo, isso vira o padrão. Você antecipa o desconforto antes mesmo que ele apareça. Você se encolhe antes que alguém peça. Mas isso não é equilíbrio, é anulação. Porque necessidades não são fardos. São mapas. Mostram onde você termina e onde o outro começa. Mostram onde vivem os limites e onde a cura começa. Precisar não é falha, é humano, é inteiro. É a bússola que aponta de volta para você mesmo. E quando você minimiza suas necessidades por tempo demais, algo silencioso começa a se corroer, sua identidade. Não porque alguém atirou, mas porque você parou de reivindicá-la. Porque fez do conforto dos outros algo mais sagrado que sua própria clareza. A neurociência chama isso de erosão da identidade, uma perda lenta e quase imperceptível de si mesmo, causada por abandono crônico de si. E o antídoto não é gritar, é expressar com gentileza, todos os dias, diretamente. A cada manhã, diga uma necessidade em voz alta para si mesmo, apenas uma, não para pedir, não para justificar,
apenas para testemunhar, para honrar, para lembrar ao seu sistema nervoso que sua verdade importa, mesmo em silêncio, principalmente ali, porque uma flor não pergunta ao jardim se está tudo bem em florescer. Ela simplesmente se ergue, simplesmente se abre, não contra nada, mas em alinhamento com o que é. E talvez a coisa mais radical que você possa fazer seja fazer o mesmo, em silêncio, sem pedir desculpas, completamente. Rompa o fio, reivindique o centro. Nem todas as prisões têm trancas. Algumas são tecidas com gestos, com olhares, com o lento condicionamento da sua alma para esquecer sua própria voz. A manipulação nem sempre é brutal. Às vezes é sutil, espiritual, escondida em dinâmicas que aprendemos a chamar de normais. E é isso que a torna tão poderosa e tão perigosa. Mas no momento em que você começa a nomeá-la, algo muda, o feitiço se quebra, a névoa se dissipa e você começa a ver não apenas o que te moldou, mas o que você está pronto para remodelar. Este não é um chamado para lutar, é um chamado para lembrar que seu centro nunca foi perdido, apenas silenciado, apenas enterrado sob 1000 compromissos que nunca foram seus para carregar. Sêneca disse: associe-se a pessoas que provavelmente vão melhorar você e acolha aquelas que você é capaz de melhorar. Isso não é elitismo, é alinhamento, é escolher círculos que não apenas toleram sua verdade, mas a ajudam a respirar mais fundo. Círculos que não pedem que você se encolha, mas que se expanda. Círculos que não veem você como um papel a ser preenchido, mas como uma alma a ser revelada. E no silêncio, sob toda a reação, Ryan Holiday nos lembra: a quietude é poder, porque quanto mais quieto você está, menos reativo se torna. Quanto mais ancorado você está, mais difícil é ser manipulado. Quietude não significa passividade, significa presença. Significa que você não é mais puxado por marés que não te pertencem. Encerre seu dia com uma pergunta, não como punição, mas como realinhamento. Eu agi a partir da verdade ou reagi a partir do medo? Que essa pergunta seja sua bússola, que ela te mostre onde os fios ainda puxam e onde já podem ser cortados. Porque sua alma não é uma marionete. Ela não foi feita para representar segurança para os outros. Ela foi feita para se mover de dentro para fora, com clareza, com silêncio, com convicção. E talvez esteja na hora de reunir cada parte quieta de si que aprendeu a se curvar e dizer com amor, com força, com respiração plena: eu estou em casa agora. Eu me movo de dentro.